Hoje o tema, eu adoro o tema porque eu sempre primei, né? Sempre lutei, sempre tentei ser o máximo sucinto possível enquanto eu trabalho, enquanto eu faço as minhas petições. E por quê? Porque eu tenho experiência de ter estado do lado de lá, pessoal. Então, hoje o que a gente vai falar é muito importante, é uma coisa simples, mas que muita gente, muito colega nosso ainda não aprendeu, ainda não entendeu, e é por isso que eu estou trazendo essa questão aqui com vocês, tá? Então, se puder, já vai compartilhando aí nosso link para os seus colegas, aquele que teu coleguinha lá, né? Você sabe que, pô, para o cara dizer a bola pulou, caiu do outro lado do muro, ele escreve 10 páginas. Convida ele para vir aqui para a gente, se juntar a nós, porque hoje a gente vai passar umas dicas legais, relevantes, e que vai ensinar vocês, quem ainda não faz isso, a ir realmente direto ao ponto, tá? E direto ao ponto. E é isso que importa, especialmente, não só na primeira e na segunda instância, mas especialmente perante os tribunais superiores, tá? Então, hoje, o poder de concisão, pessoal, o poder de concisão é algo realmente que é muito relevante e vai ajudar vocês a terem sucesso perante os tribunais superiores. Isso tudo que a gente está falando, essa dica, né, sozinha, não é suficiente, mas vocês têm que somar com tudo que a gente já vem falando aqui no canal. Só nessas 2 últimas semanas, a gente já falou, por exemplo, sobre o pré-questionamento, sobre a técnica, melhor técnica para elaboração dos recursos, né, aqueles pontos importantes, né? A gente falou também semana passada, falou sobre o jeito de você fazer o seu contrato de honorários de uma maneira que você já vai ganhar ali uma dobra nos seus honorários, só fazendo uma previsão correta de trazer o teu processo até o Superior Tribunal de Justiça, até o STJ, e fazer esse trabalho para o seu cliente, não é? A quebra de barreiras geográficas com a internet, com os sites nos tribunais hoje, um monte de mecanismo e de plataforma e de ferramenta que está à nossa disposição hoje. A gente pode fazer esse trabalho de qualquer lugar. Estou aqui com vocês, ou pela internet, a gente está aqui se encontrando aqui pela internet. A gente já falou também, deu uma dica sobre a contagem de prazos no caso de férias e feriados, falamos, acho que não estou errado, sexta-feira passada, algo que muita gente se atrapalha, né? Coisa simples, mas que muita gente se atrapalha. E também ontem a gente falou um pouquinho do que não foi nos ensinado nas faculdades, né? Questão de captação de clientela, relação com o cliente, organização da tua carreira profissional. Então, tudo isso a gente não aprende na faculdade. Discutir aqui um pouco com vocês isso, né? E então a gente complementando hoje com essa dica sobre o poder de concisão, né? De você ir direto ao ponto, de você realmente falar o que interessa ali no processo, né? Então, o que eu posso dizer assim, o que a gente vai falar aqui hoje, né? Esse poder de concisão, essa necessidade de clareza, ela decorre do quê? Hoje nós vivemos num tempo que todo mundo tem pressa, todo mundo tem muito o que fazer, né? Todo mundo vive uma vida corrida. O juiz tem uma vida corrida, o assessor do juiz, o assessor do desembargador tem uma vida corrida, o ministro, então, nem se fala, o ministro do Tribunal Superior, seus assessores também, eu sei como é que é, já fui assessor lá. E, além disso, o volume de trabalho que tem, né, que vai, assola os nossos tribunais, especialmente os tribunais superiores, né, pessoal? O Tribunal Superior, eu senti muito essa diferença, porque eu trabalhei como assessor no TJDF aqui, junto ao desembargador, e lá era uma maravilha quando eu trabalhava lá, porque a gente conseguia trabalhar em dia, eu trabalhava em dia, não tinha um acervo no nosso gabinete, a gente fazia os processos que chegavam no dia. Tá? Isso era muito legal. Quando eu fui ser assessor no STJ, a história mudou. Né? Chegavam carrinhos e carrinhos e carrinhos de processos todos os dias. Eu recebia, só de chegar no instrumento, eu recebia uma pilha que vinha e batia quase no meu ombro aqui todo dia. E eu tinha que matar aquela pilha todo dia. Então, você imagina um assessor que está ali, né? O ministro nem chega a ver isso, mas você imagina um assessor que está ali no STJ ou no STF, recebe uma pilha dessa, e aí me vem uma petição, um único processo que o cara escreveu 50 páginas no agravo em RESP, no agravo em RL, no agravo interno. Aí o cara realmente não tem condição, o cara fica louco, né? Então, se você quer atrair a atenção, uma atenção boa para a sua petição, você tem que ir direto ao ponto, você tem que ser conciso, gente. Não tem outro caminho. Você quer que a sua petição seja lida, você tem que escrever exatamente, estritamente o necessário.
tá? Se você quer escrever uma petição belíssima, juntar doutrina e não sei o quê, botando, escrever um monte de páginas, querer mostrar tudo que você sabe ali naquela petição, a única coisa que você vai conseguir, sabe o que é? Alguém tem uma dica aí? Alguém tem uma ideia do que pode ser? Gente, a única coisa que vocês vão conseguir escrevendo demais e desnecessariamente, você vai conseguir. Não sabe, Mirtz? Mirtz, nome xará da primeira advogada brasileira, muito legal, está sempre aqui com a gente. Gente, vocês vão conseguir apenas a antipatia e muitas vezes até o ódio de quem está do outro lado, vendo o teu processo, entendeu? Vendo a tua petição, vendo a tua petição. Você vai arrumar um inimigo. O cara vai ler a tua petição querendo só destruir a tua argumentação o máximo que puder. E, de preferência, nem examinar o mérito, ele vai arrumar alguma preliminar para se livrar daquilo ali, tá? Então, eu estou falando isso para vocês de cadeirinha, já tive do outro lado, sei como é que é, e se você quiser sair bem nos tribunais, se sair bem, ficar reconhecido, você tem que escrever pouco, ser conciso, mas ser preciso, tá? A gente precisa ir direto ao ponto ali, pessoal. Isso é fundamental, tá? Então, primeira coisa, não escrevam petições extensas. Nós vamos parar por aqui. Eu podia só dizer isso aqui para vocês. Não, eu vou dar umas dicas aqui mais na frente. O que você pode fazer para fazer uma petição com muita qualidade, tá? Muita qualidade, tá? Citando uma jurisprudência, hora de quando é que dá para citar uma doutrina ou não. A gente vai falar de tudo isso aqui daqui a pouco. E o jeito de fazer isso da melhor forma, tá? Porque senão a pessoa vai se perder ali e realmente não vai servir. E quando eu falo assim, petições, pessoal, eu não estou falando só dos recursos perante os tribunais superiores, né? Essa dica vale para todo o seu processo, desde a petição inicial, né? Claro que petições iniciais, nem sempre, exatamente, a Carolina está aqui com a gente dizendo isso. O juiz não gosta, né? Então, assim, às vezes, na petição inicial, você tem que ser um pouquinho mais extenso, porque você vai apresentar a causa para o juiz, né? Você vai apresentar os fatos, você vai apresentar a sua versão dos fatos, da mesma maneira, na contestação, né? Se você está pelo réu, você vai ter que apresentar a sua versão dos fatos. Tudo isso é cabível. À medida que o processo vai avançando, já não vai ficar mais repetindo o que está lá para trás. Você vai avançando também na sua argumentação e vai começando a trabalhar o que vai se tornando relevante no processo, tá, pessoal? Então, isso que eu estou falando, poder de concisão, ele vai servir para sustentações orais. Quando você for fazer sustentação oral, a gente tem 15 minutos, normalmente, né? Tem casos em que a sustentação oral é mais longa, né? Às vezes na área penal, por exemplo, essa penal originária é de 1 hora. Mas vamos lá, vamos nos manter a 15 minutos de sustentação oral. Você vai sempre usar os 15 minutos? Você acha que os desembargadores gostam de ficar te ouvindo por 15 minutos? Se você conseguir falar tudo em 5 minutos, em 10 minutos, em 8 minutos, é muito melhor. Entendeu? Muito melhor, eles vão adorar, vão prestar atenção, não vão perder a atenção no que você está falando. Tá? A gente já falou de sustentação oral aqui outras vezes. Jamais leiam, né? Vai ter que estudar tudo antes, vai ter que fazer o esquema, vai ter que estar com tudo na cabeça e é melhor, às vezes, esquecer um ou outro ponto que você gostaria de ter falado, certamente não vai esquecer os pontos mais relevantes, mais do que ficar ali, ó, lendo sustentação oral. Então, isso vale para sustentação oral, vale para memoriais, tá? Vai fazer um memorial, né, para apresentar para o ministro relator, para os demais julgadores do caso, tem que ser o máximo sucinto possível, 3, 4 folhinhas. Se der para fazer em 2, é só para eles entenderem o caso ali. Eles recebem, gente, centenas de memoriais todos os dias, tá? Se você vai no julgamento, quando era o julgamento presencial, né? Hoje está tudo por videoconferência, mas quando era o julgamento presencial, a gente ia nas turmas ali do STJ, do STF, você viu o ministro ali, o capinha atrás para ele, os memoriais, ele tem uma centena de memoriais ali para ler, ele não vai ler, ele vai olhar, ele vai passar o olho, ele vai passar o olho em 2 páginas. Se ele pegar um memorial com 10 páginas, pegar um memorial com 20 páginas, 15 páginas, 8 páginas, esquece, que ele não vai. Mitz, já vou te falar, sei que é difícil, às vezes é difícil, tem caso que é mais complexo, né? Mas eu vou dar umas dicas aqui para vocês de como, mesmo no caso difícil, a gente consegue encurtar uma petição e falar exatamente o que é relevante ali, tá? Então,
Isso que eu quero dizer para vocês. E aí é exatamente esse ponto, né? Que eu não estou falando aqui assim, por exemplo, os casos complexos, que realmente necessitam um pouquinho mais de texto, às vezes a gente tem que escrever um pouco mais, né? Você pode, sim, escrever um pouco mais. O que você não pode é ser repetitivo, né? Redundante, né? Escrever, falar coisas assim, ficar toda hora debatendo o mesmo argumento. Isso aqui não pode, tá? Eu já fiz recurso especial com 30 páginas, aconteceu, ganhei, ganhei. Mas o que, que tinha no recurso especial? Minha linha A tinha 8 folhas, só que eu tinha uma linha C com 3 acórdãos paradigmas. E aí eu tinha que fazer o cotejo analítico sobre 3 acórdãos paradigmas, porque naquele processo era um caso complexo e eu queria mostrar violação a 3 dispositivos diferentes ali nos paradigmas. Então, eu estava reforçando a minha argumentação da linha A. Sabe o que o ministro fez? Ele deu provimento no despacho monocrático de uma folha pela linha A. Quis nem saber da linha C, mas ajudou a convencer. Mas acho que ele leu meu recurso inteiro, nem deve ter lido. Quando ele viu a linha A lá que estava bom o negócio, já resolveu o problema para ele. Mas eu fiz por garantia, né? O trabalho ali era um caso complexo, mas não é o normal, tá? Eu vou passar mais ou menos para vocês aqui como é que são minhas petições, em regra, o tamanho das minhas petições, tá? Então, o que nós devemos fazer e por quê? Né? Então, era isso que eu estava falando. Gente, ninguém tem muito tempo. Assessor, ministro, desembargador, juiz, todo mundo, um monte de processo para olhar, um monte de processo para examinar. E, às vezes, você tem um caso mais simples, ele se perde ali, vê que tem uma petição que você escreveu desnecessariamente longa, ele já vai pegar raiva e já vai dar um jeito de te dar uma ferrada no processo, tá? Então, assim, isso eu estou falando que eu tivesse experiência de ter sido, né, assessor, tanto nas instâncias ordinárias como extraordinárias. E aí eu passo ainda para vocês, mais ainda, tá? A Carolina, que é aqui do nosso canal, que foi juíza por 15 anos, ela sempre fala comigo, o juiz odeia petição longa, tá? Então, tanto odeia que a gente tem aí, né? Tem tido várias decisões, né? Que tem sido notícia, né? De juízes que estão determinando a advogados que escrevem petições muito longas, determinando, dando ali uma ideia inicial para reduzir. Então, teve aquele caso aqui de Brasília, né? Da 15ª, que a juíza aplicou até pena de multa. Né? Depois eu não vou discutir aqui com vocês se está certo ou está errado. Eu estou dizendo que coisas assim acontecem. E por que acontecem? Porque incomoda. Porque incomoda, porque não é bem visto, é mal visto pelos juízes, pelos julgadores. Especialmente nos tribunais superiores. O nosso foco aqui é tribunal superior. Cara, se juiz que tem até um pouco mais de tempo, né, comparado com o ministro, ou não, né, ou não, às vezes não, mas dependendo, às vezes, do lugar em que o juiz está, a cidade em que ele está, o tipo de vara dele, especialidade da vara dele, pode até ter mais tempo. Mas se eles já se sentem incomodados com isso, imagina o ministro do STJ, ele não tem nem tempo, ele nem perde tempo com uma petição longa, tá? Nem perde tempo, ele destrói o teu processo. É o jeito, o melhor caminho para você perder o processo é ser prolixo e escrever demais. Então, como a gente sempre fala aqui, atuação em tribunal superior, né, a importância, a remuneração mais qualificada, pelo trabalho mais qualificado, do advogado que atua no nível superior. Se você nível superior já requer mais o quê? Qualificação. Qualificação é mais qualidade. Qualidade não é tamanho, gente. Qualidade não é extensão, tá? Então vocês têm que mostrar essa qualidade, mostrando que vocês sabem a questão qual é o ponto nodal do seu processo, ou do seu recurso, o que vocês estão realmente discutindo ali, tá? E aí você já vai mostrar ali, é ali que você vai focar o argumento, tá? Então eu lembro vocês aqui, eu lembro quando eu comecei lá atrás no TJ, e fiz uma prova, era servidor concursado, fiz uma provinha, fui aprovado lá para trabalhar no gabinete de um desembargador. Logo no começo, assim, uns 6 meses que eu estava lá, me apareceu uma apelação de 200 folhas. 200 folhas. E aí, o que acontece? Eu fiquei desesperado. Falei para o desembargador, o que eu comecei a fazer? Comecei a procurar algum defeito no recurso dele. E tinha. Sabe qual era o defeito da apelação dele? O advogado não tinha feito o preparo. Ele não pagou o preparo. E no Código Antigo, o Código de 73, o artigo 511, dizia que o recurso que não tinha sido
preparados, né? Preparo que não tinha sido comprovado junto com a interposição do recurso, gerava deserção, ou seja, o recurso não era conhecido, ele era deserto, não poderia nem ser analisado no mérito, tá? Então, qual foi o caminho ali que eu achei? Quando eu vi a petição daquele tamanho, eu já corri lá, né, lá atrás para ver, pô, esse cara perdeu o prazo? Não, não perdeu o prazo. Pagou o preparo? Não, não pagou o preparo. Aí já matou, entendeu? E o que acontece? O advogado ali deve ter escrito tanto, gastou tantos dias, sei lá como é que ele fez aquela petição, que ele se perdeu do essencial. Ele perdeu o essencial. E eu, passando o olho pela petição dele, eu vi que ele se perdeu também na argumentação do processo, e o essencial não pagou preparo, porque deve ter ficado com a cabeça tão bagunçada que esqueceu do fundamental. Então, quando a gente escreve demais, a gente se afunda demais no processo ali, se perde, né, nessa questão de alongar a petição, querer mostrar muito conhecimento, querer dar aula para juiz de doutrina, para ministro, não é? Querer dar aula do dia. Gente, tribunal tem aquela máxima, né, no latim, juria nuvit curia. O tribunal conhece o direito. O tribunal, a gente precisa só para o tribunal apontar os caminhos, né, falar o mínimo necessário, trazer uma argumentação relevante. Não é querer ensinar o juiz como é que funciona o direito, tá? Então, exata, exatamente. E aí, o que acontece? É isso, pessoal, vocês não podem, a gente tem que entender que é assim que funciona. Os tribunais hoje funcionam a toque de caixa, tá? É linha de produção. E se eles pegam uma engrenagem ali que está atrapalhando, quando eu digo engrenagem, é o teu processo ali, a tua petição que está longa, né? A tua petição que entrou na linha de produção, está emperrando todo o sistema ali, ele vai dar um jeito de tirar essa engrenagem, de tirar o problema da frente dele. Então, concisão é fundamental, tá, pessoal? Fundamental. Então, não transformem o julgador em seu inimigo, tá? Eu vou dizer aqui, ó, você pode estar pensando, mas Mário, realmente a gente está falando isso, tem decisões que viraram notícia, né? De juízes que mandam emendar inicial, que deferem inicial porque é muito extensa, de tribunal que mantém essas decisões. Eu não vou julgar aqui, não vou dizer se está certo ou está errado, tá? Vocês vão me dizer, a lei não limita o tamanho das petições. Realmente não limita o tamanho das petições. Se a gente quiser, pode escrever uma petição de 1000 páginas. Mas você quer que a sua petição seja lida? Então, não escreva 1000 páginas. Não escreva 100 páginas, não escreva nem 50 páginas. Eu diria que nem 30. Tá? 30 seria o limite num caso extremamente complexo. Tem que escrever pouco. Gente, eu faço recurso todos os dias. Todos os dias. Escritório, procuradoria. Procuradoria direto, toda semana recurso especial, às vezes aparece um recurso ordinário. Dá para fazer um recurso especial? Pô, se você está ali, você já trabalhou bem a linha A ali, não precisa nem fazer a linha C. Quer fazer a linha C para garantir? Porque a linha C às vezes te dá mais problema, né? Quer fazer a linha C? Pega a melhor jurisprudência, o melhor paradigma, de preferência do próprio STJ e trabalha em cima dele ali. Faça o cotejo analítico do jeito que a gente já falou até outro dia, tem vídeo aqui no nosso canal, já até compartilhei tela. Tem um sisteminha de você fazer sem encher de mais linguiça, tá? Então dá até para fazer um recurso especial com cotejo analítico de 15 folhas, tá? Com espaço bom, letra boa, e aí o teu recurso tem muito mais chance de ser lido, tá? A gente tem visto aqui, ó, eu vou dar um número para vocês de um RESP, e vocês vão encontrar centenas desses na jurisprudência do STJ, tá? Eu não vou ficar... Tá. Ô, Amirtes, já vou te responder. Vocês peguem aí, ó, depois, quando vocês quiserem, se vocês quiserem consultar, ó, RESP 1239626, do Rio Grande do Sul, tá? RESP 1239626, Rio Grande do Sul, anotem aí, relator ministro Herman Benjamin, tá? E o que ele fala? O STJ dá sempre uma cutucada, ele não chega nesse nível de não conheço o recurso porque escreveu demais, isso eles não fazem, mas eles falam, ó, eles usam essa expressão. Em petição desnecessariamente extensa. Pô, cara, você tomar uma dessa num processo teu, vir numa ementa escrito isso no recurso que você fez, é muito feio, muito chato, pega muito mal. E se vocês forem olhar todas essas decisões, vocês vão ver que o recurso em que a petição era desnecessariamente extensa sempre foi desprovido, tá? Você não vai achar um que foi provido. Então, pensem nisso, gente, pensem muito nisso, tá?
Hoje eu acho que a coisa ainda está melhorando, mas eu lembro que quando eu comecei, né, lá nos idos de 90, 90 e poucos, tinha muito advogado político, gostava de escrever, mas escrevia demais. E ainda vou te falar, cai mal isso, porque quando se faz uma petição longa, teve até uma decisão dessa, se eu não me engano, não sei se é de São Paulo ou do Paraná, que o juiz indeferiu a inicial, que era inicial também muito longa, de mais de 50 páginas, dizendo que uma inicial extremamente longa, ela demonstrava a má-fé do advogado do autor e, ao escrever tanto, tentar reduzir o tempo de defesa do réu, tá? Então, aí mandou também emendar inicial. Eu não estou dizendo se é certo ou errado, acho que não é o nosso caso aqui. O nosso foco aqui no canal é passar para vocês o que deve ser feito. Para quê? Para que vocês tenham uma atuação de sucesso nos tribunais superiores. Para que vocês, no mínimo, passando a atuar nos tribunais superiores, tenham a dobra dos seus honorários que vocês faturam hoje. Tá? E uma atuação de sucesso vai te levar num ponto muito mais acima desse aí, que vocês nem imaginam ainda hoje. Tá? Então, o que eu digo? Vamos focar no que a gente tem que fazer, né? Esquecer esses debates mais doutrinários. Não, aqui não é o caso, a gente poderia ficar discutindo isso o dia inteiro e não ia levar ninguém a lugar nenhum. Tá? Se você gosta de escrever 30, 40, 50 páginas, fazer um recurso que você pode fazer em 3, em 10 páginas, você pode fazer. Ninguém vai te impedir disso, não é nenhum crime. Só que você não vai ter resultado. Então, assim, essa aula aqui não é para você. Entendeu? A gente tem que entender isso. As pessoas, cada uma tem um jeito, né? Então, eu estou passando para vocês, tem a Carolina aqui no canal, que eu já falei, que foi juíza, está aqui com a gente por vários anos, traz essa experiência do lado de lá. Eu tive do lado de lá como assessor, sei como é que é, sei como todo mundo comenta, sei como é que a coisa funciona. Então, que bom, Gisele, bom. Que bom, você pegou minha resposta também, né? Porque eu tinha te falado de processo civil, tá? Então, caso era penal, naquela primeira pergunta, eu não tinha percebido. Mas tudo bem. Então, é isso, pessoal. Sejam sucintos, tá? E se a gente estava falando aqui que não tem o limite, nada, a gente tem que lembrar também que nos tribunais superiores, as discussões, eu estou falando aqui sempre, né, mais focado no processo civil, e as discussões no recurso especial extraordinário é só sobre lei federal e Constituição. A gente não fala sobre prova, a gente não fala sobre fatos. Então, a demonstração da violação à lei dá para ser feita de uma forma mais sucinta. Você vai usar uma jurisprudência, você pode usar até um pouquinho de uma doutrina, quando o caso é mais complexo, né? Mas não pode isso. Mas é bom lembrar, porque tem advogado ainda que esquece, e se você falar qualquer coisa de prova no recurso especial, se você falar, eu lembro quando eu era assessor na STJ, eu adorava, eu pegava o recurso, e quando o advogado soltava uma frase perdida lá no meio, não há prova nos autos, acabou. A gente pegava aquilo ali, aspiava, indicava as cores e metia uma súmula 7 no cara. E acabava o processo ali. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Hoje a gente tem que tomar cuidado com o que também? Os computadores, pessoal. Isso é um problema. Né? A gente já tem o arquivo antigo feito, você fez a inicial, depois você fez a apelação. Quando você vai fazer o recurso especial, você tem que esquecer, você não pode vir trazendo tudo lá de trás. Não funciona assim. Você vai ter que sentar na tua cadeirinha, você vai ter que abrir o teu olhinho lá, vai ter que botar a cabeça para funcionar, vai ter que fazer uma outra peça. Claro que você vai usar alguma coisa, só que se você usar um recorte e cola, o recurso não vai ser conhecido, vai cair na súmula 284, deficiência recursal, vai cair numa súmula 7, entendeu? Então, vocês têm que pensar muito bem nisso. Isso foi um problema que aconteceu nesses últimos anos, porque muita gente, né? Às vezes você já trabalhou lá atrás, você já escreveu uma petição, você já criou ali a tua tese, e aí quando você vai levando isso para os tribunais superiores, você não quer tirar do papel o trabalho, o tempo que você já gastou. Eu entendo isso acontece, só que a gente tem que se policiar com isso aí, entendeu? Porque se a gente não se policiar nisso aí, o que vai acontecer? Você vai se prejudicar lá na frente. Esquece o tempo que você gastou, esquece que foi relevante, você já trouxe o teu processo até ali. É ótimo, só que a gente tem que parar um pouquinho ali e refazer dali para frente. Inclusive, na procuradoria, em que eu faço trabalho massivo, eu não dou copiar e colar.
Não faço isso. Eu nunca. Ó, gente, uma coisa que eu nunca fiz a procuradoria. A gente é muito legal lá, muito parceiro com meus colegas. A gente troca muita petição, o pessoal troca petição, tese. Eu nunca peguei o modelo pronto de um colega meu e copiei. Eu pego, às vezes, para estudar e eu vou adaptando do meu jeito de escrever, porque geralmente eu reduzo a petição de alguém pela metade, ou até menos da metade, porque eu só digo mesmo o que é essencial. E aí vocês vão me perguntar outra coisa, sabe o que é? Ah, Mário, mas tem ministro aí, tem ministro do STF que é prolixo, que emitem e proferem votos intermináveis, né? Por que, que eu tenho que tem ministro aí que fica 2, 3 dias lendo o relatório dele de uma decisão, 4 dias, e todo mundo para ouvir, o tribunal inteiro para ouvir? Eu não vou dizer o nome, tá? Mas se vocês quiserem colocar aí o nome, a gente pode abrir um bolão de qual ministro eu estou falando. Quero ver quem sabe, né? Porque aí vocês vão perguntar, se o ministro da STF faz isso, o cara é prolixo ao extremo, né? Por que eu tenho que ser conciso, então? Esse ministro aí, por exemplo, eu nunca consigo nem ler as ementas dele, porque ele não sabe o que é ementa, né? A ementa dele tem de... É isso aí, você acertou. Tem emenda de 4 páginas. Então, assim, é uma coisa assim, não tem o mínimo bom senso, não tem o mínimo sentido isso daí, né? Só que aí a gente tem que entender o seguinte, eles têm o poder, né? Eles estão lá, eles fazem o que eles querem, não tem limite lá. Então, a gente que está aqui e vai ser julgado, vai ser analisado por eles, a gente tem que se enquadrar. Eles não precisam se enquadrar. Se o cara quiser ser prolixo, ficar um mês falando lá, o voto dele, os outros ministros acharem bom, não acharem ruim, ou não reclamarem com ele, paciência. Eu acharia ruim, eu me levantaria e ia embora se eu fosse ministro, sinceramente. Eu já acho fim isso aí, mas tudo bem. Você tem o voto escrito, o voto está fundamentado. Também era, né? Eu gravei mais o outro, mas é isso mesmo. Tudo bem, tem casos que às vezes demandam, né? Mas, gente, se você fez um voto de, sei lá, 100 páginas, você fala para o pessoal, olha, os pontos nesse processo são esse argumento, esse fundamento, esse debate, eu entendo assim por isso, esse outro eu entendo assim por isso, esse outro eu entendo assim por isso. Faz uma resumida e fala, meu voto de 200 páginas está no processo. Algum dia alguém, um santo, aguentar ler ele inteiro, está lá, mas a fundamentação está toda lá. Mas hoje a gente sabe como funciona, é TV Justiça, o pessoal gosta, né, de ter aquela presença ali no vídeo, na TV, ficar conhecido no país inteiro, né? Então, mais do que até o jogador de futebol, a gente não sabe hoje quem joga na seleção. Né? Eu pergunto aqui para vocês, alguém sabe escalar nossa seleção brasileira, quais são os 11 da seleção, do goleiro até o Neymar lá, só sei o Neymar. Entendeu? E olha que eu gosto de futebol, mas os 11 ministros do Supremo, eu duvido que alguém aqui não saiba os nomes dos 11. Então, mudou, né? Hoje a gente vive nesse mundo, tá? Então a gente tem que entender o seguinte: eu ia até prometer o chocolate, a Mitz ganhou o chocolate. Acertou o nome. Então é isso. A gente precisa que a nossa petição seja lida. O voto do ministro lá, ninguém precisa ler o voto dele. Se ninguém ler o voto dele, ele vai receber o salário dele do mesmo jeito, você concorda? Agora, se vocês não lerem a tua petição direito, procurarem defeitos na tua petição, só porque você está escrevendo demais, você que vai perder os honorários. E honorário, né, advogados, nós vivemos de honorário, nós não temos subsídios. Então, a gente tem que correr atrás, tem que fazer por onde e tem que seguir aí sempre, né, o melhor caminho, o caminho certo, tá? Então, isso aí é muito bom, né? Tem que ir direto, isso, exatamente. Exatamente, é isso, exatamente. A inteligência artificial está entrando aí com toda a força nos tribunais superiores, né? E isso vai ser muito bom, sabe por que também vai ser muito bom? O que eu acho legal da inteligência artificial? A inteligência artificial, ela vai tirar a subjetividade também da análise dos casos, mas ela vai primar pelo quê, pessoal? Quem vai me dizer aí qual vai ser a grande mudança com a inteligência artificial? Hein? Qual vai ser? Vai ser a técnica de recorrer, a técnica de levar o processo, a estratégia, de ter trabalhado tudo de novo, né? Tudo certinho, cada ponto ali, não cair em nenhum daqueles óbices formulares que vocês aí, muita gente conhece,
né? Então, aí é isso, a gente tem que fazer o quê? Primar pela técnica, porque isso aí vai ser fundamental. Que às vezes, o que acontecia no meu tempo? Você pegava lá os assessores do STJ, né? A gente pega lá os assessores, na minha época lá, às vezes você podia deixar passar um OBST simular, uma súmula que você não conhecia, porque são tantas, né? E acabar entrando no exame ali do mérito do recurso, mesmo um recurso que não era para ter o mérito examinado. Isso podia acontecer, talvez ainda aconteça hoje algumas vezes, tá? Então, o que você tem que fazer? Agora, com inteligência artificial chegando, não vai dar mais. Esses furos não vão ter mais. Então, a gente vai ter que estar muito afiado mesmo. E aí, aqui, eu vou falando para vocês, eu vou dar algumas dicas. Eu quero falar para vocês o seguinte, eu quero tentar agora fazer o compartilhamento, vou até pedir aqui para a Mirella me ajudar, né? Que quem vai dizer com vocês, né, sobre o poder de concisão, eu vou dar isso aqui. Vocês querem saber como é vista uma petição longa pelos membros do Poder Judiciário? Eu vou dar a palavra aqui ao presidente, isso, João Otávio de Noronha, presidente do, já está rodando no Instagram, presidente do STJ, tá? Vamos ver aqui se entra aqui no... Não, mas eu tenho que... todo mundo. Deixa eu ver se eu estou conseguindo compartilhar a tela aqui. Aqui, vamos ver, ó. E eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, ó. E vocês vão ouvir aqui o ministro falando, tá? Ó, tá aqui na tela. Então vamos ouvir aqui. Não acredite em sustentação oral gravada. Quando é conversa fiada, vai ter juiz que vai ouvir. Eu não gosto de sustentação oral. Eu leio um memorial. Um memorial de gente inteligente, advogado inteligente, de 4 laudos, 5 laudos, era 6 no máximo, né? Se possível, um espaço 2, como o ministro dele. É verdade, é uma dica que eu dou a todo mundo. Não vem com memorial de 20, 30 aulas, 40 aulas. Tem 2.000 processos por mês, 1.500, eu vou ler. Leva pareceres de 85 laudos, um grande jurista. Tudo bem, fica aqui. Quando eu aposentar, eu vou ler um telão como temos, um telão, e ali todo mundo. Não acredite em sustentação oral gravada. Quando é conversa fiada, vai ter juiz que vai ouvir. Eu não gosto de sustentação oral. Eu leio um memorial de gente inteligente, advogado inteligente, de 4 laudos, 5 laudos, era 6 no máximo, né? Se possível, um espaço 2, como ministro dele. Então, olha, pessoal, aqui, vamos voltar aqui no YouTube com vocês. Vocês ouviram, né, pessoal? Não sou eu que estou dizendo. É um presidente do STJ, João Otávio de Noronha. O que é um bom memorial de um advogado inteligente? É um memorial que vai até 4 folhas, né? 4, 5 folhas. Não me venham com memoriais longos que eu não vou ler, vai ficar encostado ali quando aposentar um dia, que talvez eu leia, né? Entendeu? Então, o negócio é o seguinte, é o ministro que está falando. Eles não têm tempo. Ele falou, eu tenho 1.000 processos por dia para olhar, como é que eu vou parar para ler um parecer, ainda que seja um parecer divino, muito bem escrito, né? Com 50 laudas. Gente, melhor coisa aqui em mostrar qualidade, conhecimento, capacidade perante o Tribunal Superior não é fazer nada grande, não é fazer nenhuma petição longa, tá? É ser sucinto e direto ao ponto. Isso mostra mais qualidade técnica do que, eventualmente, uma petição belíssima, tá? Cheia de doutrina, de citações de jurisprudência. Por quê? O que acontece aí? Eles não têm tempo, eles não vão olhar. Eles não vão olhar, tá? Eles não vão ler. Então, vocês têm que entender isso, tá bom? Então, o que eu vou falar para vocês agora? Então, como devemos atuar, né? Então, vocês já ouviram aí o ministro. Ele já falou. Ser sucinto é fundamental, né? A gente compartilhou o vídeo, espero que tenha dado certo, funcionado. Espero que até quem está no Instagram tenha ouvido também. Eu acho que o pessoal do YouTube ouviu. Então, vamos lá, fazer umas dicas, porque a gente está falando de ser sucinto. Eu vou caminhar aqui para o final da nossa live, porque eu também não vou segurar vocês demais. A gente tem almoço hoje aí, né, pessoal? Daqui a pouquinho, é sempre nesse horário do almoço. Então, eu me comprometo a não segurar vocês demais, tá? E as respostas, depois a gente vai respondendo. Se tiverem dúvida, alguma coisa, deixem aí no canal. Às vezes eu não respondo aqui na live direto, mas a gente segue no canal. No Instagram, o ministro ainda está lá, viu, ministro? Mas não tem problema, a gente sabe tirar, ele fica aí.
em boa companhia, ele é gente boa. Então, vamos lá, pessoal, vocês entenderam, né, o poder de concisão, como é que funciona. Então, não adianta, gente, não perca seu tempo escrevendo demais, porque a tua petição não vai ser lida. E se não for lida, o que vai acontecer, né? Você vai perder o processo. Então, o que eu queria dizer aqui? Mantendo sempre os argumentos relevantes. Dá para fazer um bom RESP, se você fizer só pela linear, entre 5 a 8 folhas, dá para fazer, tá? Caprichem, vai direto ao ponto, vá direto ao ponto, né? Uma coisa que eu falo aqui também, você vai fazer um RESP, você vem trabalhando no processo lá de trás, não alegue violação a uma dezena de artigos. Alegue violação, trabalhe o artigo dispositivo de lei federal ou da Constituição que realmente é relevante para o teu caso. Está cheio de jurisprudência aí, eu já compartilhei aqui outro dia, não estou compartilhando para não ficar chato com vocês, que é um bate-papo, tá? Mas se vocês forem procurar, procurem na jurisprudência do STJ, assim, força relevante, usa essa expressão. E vocês vão ver que tem um monte de jurisprudência do STJ que fala, em relação à alegada violação ao dispositivo de lei tal, embora possa estar pré-questionado ou tenha sido violado, ele não tem força relevante, ele não tem força para alterar a conclusão do julgado. Ou seja, eles entendem o quê? Que você apontou a violação de um dispositivo que é irrelevante. E aí não adianta, mesmo que você tenha feito o pré-questionamento, tenha até conseguido comprovar que ele não foi ali muito bem interpretado ou aplicado, o STJ entende o seguinte, não, mas olha, o que era relevante aqui era isso, e isso aqui não vejo problema nenhum. Então, a gente tem que trabalhar realmente o que importa no processo. Isso vale para o processo todo, tá? Outras razões, trabalhe as preliminares, os óbices, especialmente nos tribunais superiores. Traga súmulas, porque a ponte que é uma súmula 7, a ponte que tem uma súmula 82, ou uma 279, se tiver no Supremo, uma 284 no Supremo, né? Então, o que acontece? Trabalhe bem as preliminares, o mérito já está ali, a causa já está decidida, já está madura, você não vai criar direito novo, eles não vão criar nada novo. Então, aí na parte do mérito, seja sucinto. E as contrarrazões, geralmente, são muito sucintas, né? Em relação ao mérito, eu trabalho a preliminar e acabou. Tá? E é o que dá certo, é o que funciona. Quando eu era assessor, eu ia ler contrarrazões para ver se tinha preliminar. Não tem preliminar? Fechava, pulava, não vou perder tempo lendo contrarrazões. Gente, ninguém lê contrarrazões, tá? No máximo vai consultar para ver se tem uma preliminar para ajudar o julgador. É para isso que serve o contrarrazões, especialmente em tribunal superior, tá? Então não gastem seu tempo, precioso tempo, fazendo outra tese de doutorado em contrarrazões, não, tá? Lembrem que na instância inferior, como eu digo aqui, elas são muito importantes para vocês suscitarem, né, fazerem pré-questionamento em contrarrazões. Vocês estão com a sentença favorável, mas vocês têm que levantar a bola ali, suscitar eventual violação à lei ali, caso se julgar desse jeito, vocês vão violar esse artigo aqui, para pré-questionar teu termo, tá? Isso é importante, contrarrazões, mas nas instâncias ordinárias. Nas instâncias extraordinárias, vocês têm que fazer o quê? Trabalhar os óbices. Gente, mirem nisso, é isso que traz a tua atuação com qualidade, eleva a tua atuação, vai te dar confiança, você vai ter resultado, teu cliente vai confiar em você, vai acreditar em você, vai gostar de você, vai voltar para você e vai pagar muito bem para você, tá? É isso que vocês têm que prestar atenção. Vai citar jurisprudência? É sempre bom, né? Citar uma jurisprudência, como recorrente, como recorrido, pode ser. Cite a melhor jurisprudência. De preferência, uma jurisprudência da STJ ou do STF. E de preferência da Corte Especial da STJ, que é o órgão que unifica a jurisprudência dentro do STJ, e do plenário no STF, que também tem a mesma função. Tá? Não achou? Pega de uma turma, não tem problema. Ou de uma sessão no STJ, né? Já ajuda, tá bom? Mas pega a melhor, a mais recente, a mais atual. Se não for encontrando, você vai buscando, né? Mais antiga, paciência, tá? Doutrina, citar só quando for estritamente necessário, naqueles casos mais complexos. Como eu já falei, não adianta querer dar aula para juiz, desembargador, ministro, isso não vai funcionar, mas a gente pode, às vezes, num ponto que está obscuro, né, num ponto que não é tão claro, a gente pega, né, e faz aí o quê? O que a gente vai fazer? A gente vai trazer um reforço doutrinário, mas uma doutrina também de alguém renomado, alguém relevante, não é qualquer doutrina. Você vai gastar tinta com doutrina, também gaste tinta com a melhor doutrina. Cita só essencial, aquele pedaço fundamental. Eu, quando vou citar ementa também, às vezes a ementa é gigante, mas o ponto que eu quero está ali pequenininho.
vai dando, né, o parênteses, os 3 pontinhos, omisses, e vai transcrever só o que interessa para a tua petição não ficar longa, tá? E aponte com clareza, no caso do especial, onde que está a violação. Aí sim você tem que trabalhar, demonstrar a violação. Por que houve a violação? Não é dizer que houve, é dizer por que houve, tá? Isso aí é importante também. Ao longo do processo, só para terminar, gente, ao longo do processo, debata os pontos relevantes. Não fica gastando tinta e tempo com o que não interessa. Então, eu tive uma vez o caso de um colega que tinha um processo em relação ao poder de polícia, no prédio dele, acho que era lá em São Paulo, e aí ele estava discutindo que na causa dele era uma demolição de uma parte da garagem do prédio e tal, e ele levantou a bola e queria falar sobre prescrição, que a obra era muito antiga, de mais de 20 anos, e queria discutir prescrição. Eu falei, cara, você não vai ganhar prescrição, isso não é prescrição, poder de polícia, não tem prescrição aí, esquece prescrição. Ah, mas eu trabalho, esquece, tu trabalha em outro, você tem um outro ponto bom, relevante no teu caso aqui. O que ele fez? Não me ouviu, ficou falando de prescrição. O que aconteceu? Perdeu o processo lá no TJSP. Por quê? Ficou discutindo prescrição, um ponto que não interessava, era o ponto fraco da argumentação dele. Então, vocês têm que ver qual é o teu ponto forte da argumentação. Concentra aí, deixa o resto superficial, você pode até falar uma coisinha ou outra, mas deixa para lá, tá? Então, pense muito nisso. Se tiver alguma dúvida, deixem aí, eu vou dando, né? Vou falando com vocês aí, a gente vai tentando dar uma resposta no tempo adequado, né? Exatamente. Não deixaram a sustentação oral, né, Gisele? Derrubaram a videoconferência. E vão fazer isso, primeiro falando que não gosta de sustentação oral, nem de sustentação oral, né? Então, inclusive, na sustentação oral, a gente tem que ser sucinto quando vai fazer, tá? É uma coisa muito legal, vejo aqui na Procuradoria do DF mesmo, a gente faz, não é toda hora que faz sustentação oral, porque se a gente for fazer sustentação oral toda hora, eles vão xingar a gente, porque eu tenho lá todo dia, eu tenho, sei lá, 10, 20 recursos sendo julgados. Imagina, não dá nem para fazer sustentação oral de todos os recursos que eu quero. Não dá nem tempo, eu posso estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, 3, 4 turnos julgando. Então, não dá. Acontece. Então, pessoal, eu vou encerrando aqui por hoje, porque eu já falei demais, né? E hoje a nossa aula é sobre concisão. Mas eu falei um pouquinho mais, porque eu gosto desse tema. E aí a gente tem outra dica que eu deixo para vocês, mesmo que a gente goste do tema e saiba muito, na nossa petição, sejam concisos. Tá bom? Até a próxima, até amanhã.